pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim recomendar para vocês um livro que é Uma História Simples, da Leila Guerriero, pela Bertrand Brasil. A Leila Guerriero é uma jornalista argentina, que tem vários textos publicados em diversas revistas importantes do mundo e alguns prêmios pelos seus textos também. Esse livro eu pedi de parceria com o grupo editorial Record por alguns motivos. O primeiro é que eu me interessei pela sinopse. Claro, esse sempre é o primeiro motivo. O segundo é que era um livro curto e eu sabia que eu ia conseguir ler e resenhar rápido para vocês. O terceiro é que eu gosto muito de arriscar na hora das parcerias. Quando eu peço um livro de parceria, eu tento arriscar um pouco para livros que provavelmente eu não compraria, mas que talvez eu goste. Que foi esse o caso e eu gostei muito dessa leitura. Além disso, eu achei bacana também ler uma mulher argentina que eu não vejo tanto traduzida aqui para o Brasil. Então, por todos esses motivos, eu escolhi esse livro, Uma História Simples, cuja história é a seguinte. No povoado de Laborde, que se situa na zona rural do Pampa argentino e que conta com mais ou menos 6.000 habitantes, acontece anualmente um festival de dança chamado Festival Nacional de Malambo de Laborde. Malambo é uma dança folclórica tradicional da Argentina feita por gauchos, que são os gaúchos. É uma dança masculina e esses homens sapateiam ao som de uma música bem marcada. O ritmo é dado por dois instrumentos básicos, que são a guitarra e o bumbo. E essa é uma dança que dura em média uns 4 minutos, mas não são simples 4 minutos. São 4 minutos que exigem um preparo físico gigantesco, porque demanda energia, precisão, elegância e velocidade. Só para vocês terem uma noção, segundo a autora, existem movimentos que combinam até 8 batidas e repiques do pé em apenas 1,5 segundos. É uma dança, talvez, não sei se vocês já viram, é uma dança que eles fazem com botas e bate o calcanhar, bate a ponta, arrasta o pé de um lado para o outro. Eu vou deixar um vídeo de Malambo na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Mas é basicamente essa dança que está nessa silhueta aqui da capa. Um jornalista chamou os dançarinos de Malambo de os atletas do folclore. Bom, então essa é a dança. E a competição, ela é muito específica. O vencedor dessa competição de Laborde é considerado um campeão, assim, inquestionável, intocável. Inclusive, existe uma espécie de regra implícita nesse campeonato de que o homem que ganhar o campeonato de Malambo adulto, como solista, não pode mais se apresentar como solista de Malambo em nenhum outro lugar. Simplesmente pelo fato de que ele já se consagrou nesse festival, que é o Festival de Laborde, o mais tradicional de todos do Malambo. Esse livro, Uma História Simples, começa com a seguinte frase. Esta é a história de um homem que participou de uma competição de dança. Vou mostrar aqui só para vocês verem a diagramação. E por meio de pequenos parágrafos e frases curtas, a Guerriero nos situa nesse contexto da dança folclórica na Argentina. Gradativamente a gente vai aprendendo sobre o assunto. Então, por exemplo, ela define o tipo gaúcho, depois ela explica o que é a dança do Malambo, a origem da competição em Laborde e assim por diante. E o que ela faz é nos levar por uma viagem a esse festival e as suas peculiaridades, porque ele não é um festival comum. Não sei se vocês sabem, mas a Argentina possui muitas danças folclóricas. Danças tradicionais, às quais a maioria dos argentinos é muito apegada. Eu sei porque nos bailes de tango de Buenos Aires toca um ritmo folclórico chamado chacarera. E a primeira vez que eu vi foi assim, gente. Eu fui para Buenos Aires para dançar e o nome desses bailes em que a gente dança tango é milonga. Então a gente foi para milonga, normal, dançar tango. E aí, de repente, no meio da milonga, começou a tocar um ritmo diferente e todo mundo começou a bater palma ritmada. E aí eu fiquei assim meio... O que está acontecendo aqui? Sabe? Meio surpresa, meio estatelada. E aí se juntaram em casais. Foi meio uma coisa automática, como se fosse ensaiado. Se juntaram em casais, batendo as palmas ritmadas. E aí eles começavam uma dança entre os casais que eles não se tocavam e ainda assim ficavam interagindo um com o outro. Era um pouco ensaiado, o pessoal comparou com a quadrilha que a gente faz aqui no Brasil, que você meio que já sabe o que vai fazer, a pessoa só vai cantando, né, e você responde. E eu fiquei encantada com a chacarera, encantada. Mas por que eu tô falando isso? Porque foi uma dança que me emocionou muito da primeira vez que eu presenciei. O respeito e o orgulho que eles têm dessa tradição cultural são
palpáveis, assim, são visíveis. As descrições da Leila Guerreiro são muito vívidas. Ela nos explica desde os trajes típicos dessa dança, até a preparação, que é muito cara e intensa dos competidores. Eles contratam coreógrafo, preparador físico, nutricionista, sendo que a maioria deles é de classe baixa. Então esses competidores, eles realmente investem para poder tentar ganhar o Festival de Malambo, porque isso meio que muda a vida deles. A partir do momento em que eles vencem, são esses campeões absolutos, eles se tornam treinadores de Malambo, e aí eles podem cobrar bastante pela aula, pelo treinamento que eles vão fornecer para os próximos competidores dos próximos anos. Fala-se do Festival de Laborde como sendo o mais argentino dos festivais, esse é o termo que ela usa, porque conserva a tradição de uma maneira muito pura, muito dura mesmo, e recusa meio que qualquer tipo de inovação. Então, por exemplo, eles não permitem que esse festival seja transmitido pela televisão. Outro exemplo, em Laborde, os competidores não podem usar botas que tenham cores diferentes das tradicionais. Então a bota tem que ser preta ou marrom, não sei se branca pode, mas não pode ser bota coloridona, verde, azul, não. Tem que ser na tradição gaúcha. Essa história que é contada, que é uma história de não ficção, como vocês podem ver, traz um ar muito interessante, meio que de sociedade secreta. Porque essa competição ela é praticamente fechada. A cidade de Laborde é pequena, não tem uma estrutura enorme para abrigar um monte de gente. Tem 6 mil habitantes a cidade. A competição acontece num lugar chamado O Prédio, porque na cidade só tem o prédio. Então tem essa coisa de sociedade secreta, de não permitir que pessoas de fora invadam, entre aspas, ou turistem, né? Quem tá lá é pelo Festival de Malambo, são pessoas que estão ligadas a isso. E é uma competição cheia de regras. Regras aqui, eu quero colocar as regras explícitas e as regras implícitas, que tem vários códigos que não estão escritos, são regras tácitas. E eu digo isso porque nas milongas mesmo, nos bailes de tango, existem costumes implícitos e que você só vai entender a partir do momento que você está no ambiente da milonga ou que você começa a realmente dançar tango. São coisas que não estão escritas, mas que todo mundo faz e você tem que entrar no jogo. Um exemplo curioso de regra implícita que tem no Festival de Laborde é esse do campeão não poder mais se apresentar depois de ter vencido a competição. Não está escrito em lugar nenhum que isso é proibido, mas isso é respeitado pelos participantes, pelos vencedores, e é uma regra tão consolidada que, se quebrada, ela gera um repúdio das pessoas do Malambo, principalmente dos campeões anteriores. E isso significa que, para o vencedor, o seu auge como dançarino também significa o fim da sua carreira como dançarino de Malambo. Porque a partir do momento em que ele vence, ou seja, que ele chega no seu auge, ele não pode mais se apresentar. E essa é a grande dúvida que impulsiona a Leila Guerreiro a tentar entender esse mundo do Malambo. A investigação dela é pautada por essa dúvida. Como é possível que os competidores se empenhem tanto, invistam tanto e sacrifiquem tantas coisas para vencer um festival que lhes dá uma popularidade limitada, porque não é tanta gente assim que conhece o Malambo ou que idolatra o Malambo da maneira que os competidores e o pessoal de Laborde o faz. E não só dá uma popularidade limitada, como também anuncia o fim da carreira. A investigação dela vai por essa linha. Gente, eu amei a leitura desse livro, de verdade. Livro curto, tem 98 páginas, super bem escrito. A escrita é clara, objetiva. Ela nos leva por uma viagem realmente. Uma viagem a uma parte super complexa da cultura argentina, da qual geralmente a gente não ouve falar. É recomendadíssimo para quem quer ler alguma coisa diferente, relacionada à Argentina. Ele aborda um lado diferente do que aquele que a gente geralmente vê, aquele lado para turista. Para quem faz o projeto Lendo o Mundo, em que lê um livro de cada país, eu acho que esse livro é excelente, porque possibilita conhecer um lado muito típico e muito autêntico da Argentina. Eu achei o mais legal é que o estilo da Leila Guerreiro de escrever, que é um estilo muito forte e muito preciso, combina com o Malambo, com a temática do Malambo, que também exige essa força e essa precisão. É um livro que combina forma e conteúdo de maneira muito perfeita. E isso é uma das coisas que eu mais prezo numa obra literária. Quando a forma, o estilo, complementa ou combina com o conteúdo. Isso, para mim, é um dos fatores que faz um livro virar favorito. Livro surpreendente, livro excelente, recomendo.
Muito obrigada, Bertrand Brasil, Grupo Editorial Record, por ter me enviado. Se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, eu vou deixar o link aqui do Redemoinhando lá na descrição do vídeo. Comprando por ele, você não paga nada mais e colabora com uma comissão para o Redemoinhando. Tá certo, gente? Deixa um joinha aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Tchau!